Ele vai fazer esse ataque. Porra, tem um cara no nosso partido, que o Humberto não vai gostar dele, né? Na Unidade Popular, tem um cara no nosso partido que ele é super importante. Na verdade, ele é do PCBR, não, do PCR, perdão. Ele é do PCR, que ele escreve, que é o Falcão, que ele escreve o falso socialismo chinês. Eu acho um péssimo título, mas ele quer mostrar exatamente como tinha uma tendência para o socialismo ainda em mal, e aí quando chega no Deng Xiaoping, você vê por dados e matemática, uma coisa doideira, uma restauração do capitalismo. Isso é evidente, isso é matematizável. O título do texto não é bom, o falso socialismo chinês, que parece um ataque, parece que você tem que odiar a China, não é isso que se trata, mas o texto, o falso socialismo chinês, ele propõe uma análise matemática de como claramente você tinha pelo menos uma tentativa durante o período de Mao, uh, de construir um socialismo. E aí, depois de Deng Xiaoping, você vê matematicamente essa tendência mudando. Você vê essa tendência mudando. E aí a gente pode dizer isso com muita clareza e dizer, porra, mas mesmo assim, eu gosto bastante. Se vocês ofenderem as pessoas que estão nessas discussões que a gente tá falando aqui, eu vou bloquear todos vocês, tá? Esse é o tiro de aviso, que eu não falei antes, mas qualquer um que ofender daqui para frente, qualquer uma das pessoas que estão nessa discussão que eu tô falando, eu vou bloquear vocês, tá bom? Fique tranquilo, fique safo, saiba, a lei é essa, certo? A lei é essa, se você fizer, você vai se bloquear. Então, continuando a minha linha de raciocínio. Então, veja, os gonzalistas, por exemplo, eles vão ter a mesma leitura. Então, o PCR com o Luiz Falcão pode se aproximar dos gonzalistas nesse tipo de leitura. Em outras, eles vão se afastar, certo? Então, assim, por que a gente não pode ter um debate democrático sobre em que coisas a gente se aproxima, em que coisas a gente se afasta, e tá tudo certo, eu tenho essa visão, você tem aquela, porque essa alcunha que o Gustavo vai dar para os stalinistas em abstrato, porra, não pode cair no PCR, por exemplo. Não pode, não cai. Essa alcunha não cai, esse negócio não cola. Porque os caras não estão trabalhando para isso. Não é assim que eles trabalham. Não é? Simplesmente não é. Então, veja, crítica, portanto, ao Gustavo Machado com essa coisa de falar o tempo inteiro, né, que os stalinistas são essa galera que quer substituir a classe, etc. Não é real. Não é real. Né? Ou pode até ser, ou pode até ser a maioria, ou pode ser até 99%, mas não são todos. Então, assim, esse tipo de rusga, esse tipo de taxação dos grupos é um problema, certo? É um problema. É um problema real. É um problema real. A gente deveria evitar, para evitar criar rusgas, e etc, e etc, e etc, e etc. Certo? Agora, continuando a crítica, sem aceitar nenhuma ofensa, certo? Sem aceitar nenhuma ofensa. A gente não vai aceitar nenhuma ofensa. Mas continuando a crítica. Ora, eu entendo, porque o Gustavo Machado faz que nem eu faço. Na verdade, a briga começou muito antes do vídeo do Gustavo Machado. E aí eu percebi que isso é muito sacana também. Eu sei que a briga começou entre essas duas personagens, o Gustavo e o Humberto, começou muito antes do que o vídeo que o Gustavo Machado fez criticando o Humberto. Certo? Aquilo já é a explosão de uma coisa que vem de antes. Agora, o Gustavo Machado, quando ele vai criticar, ele não vai contar toda a história de por que nós estamos tretando. Ele vai selecionar um ponto específico e vai bater ali e vai bater para machucar. Então, é a mesma coisa que eu faço. Então, quando eu comecei a criticar o Jones Manuel especificamente, por causa que ele estava se afastando da defesa de Lenin e do ateísmo, para fazer uma defesa difusa da religião e que não sei o que eu estou falando que isso vai dar merda, eu sei que se eu trouxer essa disputa para público sem preparar a conversa com vocês, o que vai soar? Que eu sou um menino mimado, branco de classe média, não é isso? Sou um menino mimado, branco de classe média, que quero transformar em todo mundo em ateu, porque eu sou ateu. Então eu não vou discutir por aí, que eu não sou otário. Então, o que eu vou discutir? Eu vou discutir exatamente a imagem do Jones Manuel a respeito de como ele briga com todo mundo, colocando em foco a ruptura que aconteceu dentro do partido dele. Eu vou bater para machucar. Eu não vou ficar me defendendo aqui, não, veja bem, o ateísmo é muito importante, porque eu sei que o público não vai engolir essa, apesar de eu estar certo. Então, eu vou bater para machucar. Então, o Gustavo bateu para machucar.
O Gustavo bateu para machucar. Então, ele foi num assunto específico, técnico, relacionado especificamente a como a gente entende a formação da dívida pública, porque o Gustavo está fazendo uma leitura genérica que, para a gente entender a dívida pública, para que a gente entenda a dívida pública como simplesmente uma estrutura do capitalismo, porque ele vai atacar bem para machucar, para apontar que a linha de raciocínio do Humberto teria alguma relação com a MMT, e ele nunca vai poder negar isso, porque a relação existe, alguma leitura da MMT ele tem, ele fazia defesas de alguns aspectos, até que ele mudou, inclusive, como se falar sobre isso, etc, etc. Mas ele tentou bater para machucar exato nesse sentido, dizer assim, ó, olha como você nem marxista é. Aí é paia. Aí é paia. Aí é paia. Aí o Humberto ficou, na minha opinião, com razão, muito puto, certo? Na minha opinião, com razão, muito puto, né? Muito puto. E aí pega um texto, uma coisinha, um detalhe, e fala assim, olha como isso é absurdo, isso aí é nunca ter lido Marx, etc. Porra, aí machuca, né? Machuca na imagem pública, que eu quero dizer. Aí o próprio público começa a sacanear. Ai, esse cara que se diz marxista. Aí é paia, né? Aí é paia. Porque a base de estrutura da discussão que você está fazendo rouba tua carteirinha de marxista, né? Rouba tua carteirinha de marxista, é paia. Aí é paia não por causa da discussão interpessoal, mas porque o público pega no pé pra caralho. O público pega no pé pra caralho. Então, assim, entendo o camarada ter ficado puto, mas a gente não tem. A gente não tem. Fabrício, você tá falando comigo? Você tá falando comigo? Não, né? Eu disse que Trotsky era anti-leninista, eu não disse isso. Você não tá falando comigo, né? Você já tá começando a me irritar. Espero que você não esteja falando comigo, mas veja. Eu entendo o motivo do desgaste, certo? Eu entendo o motivo do desgaste. Entendo mesmo o motivo do desgaste. E se vocês estão brigando no chat, pelo amor de Deus, gente. Se o Rodrigo tem razão, porque estava falando do outro cara que disse que Trotsky é anti-leninista, por exemplo, esse argumento é péssimo. Dizer que Trotsky é anti-leninista é péssimo. É só um jargão, não usa essa merda. Certo? Não usa essa merda. Então parem de brigar por causa disso. Meu ponto é esse, porque o ponto é exatamente: alguém liga mesmo de verdade para mim, para o Humberto ou para o Gustavo? Eu, o Humberto ou o Gustavo, vamos mudar o planeta Terra? Não. Certo? Não. Então veja, não ligo para de onde você tirou, gente. Não ligo para onde você tirou esta merda. Para com esses jargões, porque qual é a situação da discussão? Não, é porque é outro Rodrigo. Não, cacete. Eu falei Rodrigo. Não comam vidro. Imediatamente parem de comer vidro, tá certo? Presta atenção no que eu estou dizendo. O problema não é eu e outros 3 caras. O problema é isso. É que vocês começam a brigar entre si por coisas que são absolutamente irrelevantes, ou elas são absolutamente relevantes, ou vocês não dominam porcaria nenhuma do que vocês estão defendendo, ou 3, ainda que você domine e você defenda, o chat de YouTube não é o lugar onde você vai resolver isso, entende? E aí a gente fica discutindo imagens de leituras mal acabadas e etc, 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 quando no final das contas a gente só está brigando com um avatar anônimo que você não conhece o cara do outro lado, entendeu? O problema é esse. O problema dessas discussões é que a gente termina 3 avatar anônimo, que ninguém sabe quem é, discutindo entre si, dizendo odeio os trotskistas, outro, odeio os stalinistas, e são avatares, certo? É isso que eu quero que vocês percebam. Que isso não é importante, pô. É isso que eu quero que vocês percebam. Que isso não é importante. Que dá para fazer uma discussão, por exemplo, dos erros que Trotsky cometeu sem condenar a figura de Trotsky. Entenderam o que eu quero dizer aqui? É claro que Trotsky cometeu erros, mas ele cometeu alguns acertos. Assim como todo outro ser humano do mundo. Assim como Lenin, assim como o próprio Marx. Ou é Deus, Marx? Ou Marx é Deus agora? Então, veja, pegar certas figuras para ficar tratando como Judas, isso não tem
isso não tem função política, certo? Isso não tem função política. Beleza? A única pessoa que nunca errou na vida foi Engels. E eu nem posso dizer que a única pessoa, que a outra pessoa que acompanha ele é Deusmócrito, porque Deusmócrito nem humano é. É um deus que pairou aqui sobre nós. Bom, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu só estou fazendo essa discussão não é para falar mal nem do Humberto, nem do Gustavo. Eu estou tentando falar para vocês do público que essas disputas não fazem sentido. Ainda que você pense e que você tenha uma posição de dizer assim, olha, o camarada é melhor do que o outro camarada, esse aqui sabe mais, o outro não sabe menos, ou sabe muito menos, ou eu sei menos que todo mundo, e etc, etc. Não, beleza. Beleza, pô. Beleza, eu sei de nada não. Mas a gente não pode colocar os públicos para se odiarem. É esse que é o ponto. Porque se os públicos se odiarem, às vezes, quando tiver que fazer uma discussão prática, na hora que tiver que fazer uma ação prática, a pessoa vai falar: mas eu não sento do lado desse cara, não. Vai ter greve, mas eu não faço greve junto com o trotskista. Ah, mas vai ter greve, mas eu não me sento junto com o stalinista. E os caras, às vezes, nem são leitores de Stalin, nem são leitores de Trotsky, nem são leitores de coisa nenhuma, nem entendem coisa nenhuma, e já tem uma rixazinha por causa de símbolos e signos. Esse é o problema, porque a classe trabalhadora, quando ela precisar entrar em greve, aí a gente vai falar, eu não entro em greve, porque é ele que está liderando a greve, e esse partido, e aquele... Entende? Isso é problemático. Então, eu sempre estou querendo fazer a discussão para lembrar vocês de que nós que somos youtubers, nós somos apenas comunicadores, pô. O importante é a classe trabalhadora organizada, não é isso? Então, seria muito importante que a gente entendesse que a vida não é o DCE.